Gente querida, eu estou com a minha Bíblia aberta nessa noite de terça-feira, 14 de novembro de 2023, no Salmo de número 13, verso 1, que diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Pense na crise espiritual vivida por Davi e que o levou a formular essa oração. Ele havia sido levado a crer na existência objetiva de Deus. Em conexão a isso, ele confiava em Deus. Ele havia se certificado desse amor. Ele estava certo que Deus lhe havia feito promessas e que, em razão do fato de Deus ser santo, ser consistente consigo mesmo, quer dizer, em razão do fato de Deus, de modo algum, poder negar-se a si mesmo. Por isso, Davi, no Salmo 23, declara: e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Davi acreditava que, por Deus ser santo, ele era veraz, era confiável, leal e, contudo, num ponto da sua relação com o seu Criador, ele foi movido a orar dessa forma: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Esse sentimento pode nos acometer em pelo menos 3 circunstâncias. A primeira delas é quando oramos e Deus se mantém silente. A segunda é quando a vida se volta contra nós. Quando ocorre o que não esperávamos, o que altera os nossos planos, o que nos causa frustração, que atinge a nossa vida ou a vida de pessoas que nós amamos muito. Agora, pode acontecer que sejamos levados a fazer essa oração pelo mesmo motivo que Davi foi movido a fazê-la. Olha o que diz o verso 1: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Então pode acontecer, e em geral isso ocorre quando nós nos sentimos sobrecarregados de culpa, de julgarmos que praticamos algum erro. Quer dizer, houve algo na nossa conduta, alguma coisa que fizemos e que fez com que Deus retirasse o seu favor de nossas vidas. Aí então somos levados a dizer: será que para sempre o Senhor se esquecerá de mim? Será que esse silêncio não é apenas momentâneo, algo que eu não consigo compreender, mas não é incompatível com o seu amor? Será que o Senhor está cansado de mim? E Davi, ainda no verso 1, declara: Até quando esconderás de mim o teu rosto? Era tudo que ele ansiava ver pelos olhos da fé, contemplar a face de Deus como quem contempla a face de um pai. Ele queria a companhia de Deus, ele queria o sorriso de Deus, ele anelava pela expressão do favor divino. Agora, por qual motivo? Olha o que ele diz no verso 2: Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele se sentia, portanto, objeto de uma profunda injustiça cometida por alguém contra a sua vida. E isso pode fazer com que nós nos sintamos abandonados por Deus. Nas horas, por exemplo, em que prevalece a narrativa do nosso adversário. Ele inventou uma história que não corresponde à realidade dos fatos, que mexe com a nossa reputação, com o nosso nome, que faz com que pessoas deixem de confiar em nós. Pode acontecer também dessa mesma pessoa que tanto nos prejudicou viver como se nada tivesse acontecido, como se Deus fosse o fiador do seu pecado, como se Deus se agradasse do que ela fez. Então Davi formula essa oração: Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim?
Até quando o Senhor não me fará justiça? Até quando a verdade não prevalecerá? Até quando esse que se opõe contra a minha vida me impedirá de realizar os meus sonhos? Sabe, de viver na plena extensão daquilo que eu posso viver nesse planeta. E isso para a glória do seu nome. E no Salmo, ainda em Salmo 13, Davi prossegue dizendo: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ele insiste na súplica. Ele sabia que os seus sentimentos não correspondiam à realidade dos fatos. Isso é muito importante nessas horas de angústia, de nós não permitirmos jamais que os nossos sentimentos sirvam de vetor da nossa vida, das nossas escolhas, da nossa forma de ver o próprio Deus ou a nossa relação com Ele. Nós precisamos, nessa noite escura da alma, simplesmente nos apossarmos da veracidade de Deus, da lealdade divina. Nós simplesmente formularmos uma pergunta. Ora, essa dúvida é condizente com o caráter divino? Por acaso, ao permitir que esse pensamento se aloje na minha mente, eu não estou sendo levado a desenvolver uma teologia derrogatória da glória de Deus que vai de encontro à santidade de Deus, que diminui Deus, que faz com que ele não seja esse Deus santo, temível e amável, em cuja presença eu posso derramar o meu coração, uma vez que na sua presença eu estou com um ser mais doce, mais verdadeiro, mais leal, mais fiel, com o qual eu possa me relacionar na vida. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. É legítimo nós pedirmos isso, em especial quando o que o nosso adversário fez, ou os nossos adversários fizeram, nos impedem de realizarmos no reino de Deus o que gostaríamos de fazer. Sabe, que implica em, através das nossas vidas, Deus libertar pessoas e seu nome se tornar conhecido por aqueles que mantêm contato conosco. Então o texto prossegue dizendo: quanto a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, é impressionante isso. No próprio ato de orar, ele reformula o conteúdo da sua súplica, a sua teologia ou a sua forma de ver o drama que estava vivenciando. Então ele começa levantando essa questão: até quando? Mas ao chegar no verso 5, quanto a mim, eu confio na tua graça. Não faz sentido manter esse diálogo contigo, duvidando do teu amor. Eu confio no teu favor imerecido, na sua capacidade de me tratar de acordo com o seu amor, amor do qual eu não sou digno. Eu confio nessa sua insistência em me amar. Eu confio no fato de que o Senhor está cumprindo os seus propósitos em minha vida por meio dessa traição da qual eu fui objeto. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Que eu descanse no fato de que tua salvação é certa e que isso me encha de alegria, porque não há o que esses adversários possam fazer contra a minha vida que impeça os seus planos eternos se cumprirem. Sabe? Nesse curto espaço de vida que me resta para viver. E aí então ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Ele traz à memória os feitos de Deus. Ele passa em revista a sua vida pregressa e identifica no seu passado a lealdade divina. Isso o move, portanto, a sair daquele estado de angústia de alma para
adoração. Veja, Deus não havia ainda manifestado a sua salvação, o triunfo sobre os seus inimigos. A verdade não havia ainda sido estabelecida perante os homens. Contudo, ele já podia se adiantar ao livramento com adoração, por saber que o Deus que o havia conduzido pela mão, como um pai conduz um filho, não haveria de abandoná-lo. E que ele um dia poderia ser movido a dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Pai Santo, enxuga as lágrimas desses que estão tendo que conviver com seu silêncio, que testemunham do triunfo dos seus adversários, foram severamente prejudicados, Senhor, e aguardam a sua salvação. Que esses possam se juntar a Davi e dizer: quanto a mim, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem, e confiarei na sua graça. Ó Deus amado, salva-nos da tirania das circunstâncias. Que não esperemos, Senhor, que as circunstâncias adversas sejam alteradas, que não esperemos o Senhor dizer: mar aquieta-te, vento cessa, para começarmos a cantar, Senhor. Nós queremos já nos adiantar ao livramento e ao fato, Senhor, de que nenhum homem pode obstaculizar aquilo que na eternidade o Senhor decretou para a nossa vida. Então, encoraja-nos, Senhor, e ajuda-nos a ter noite de sono profundo, confiando, Senhor, na sua lealdade, Senhor. Ó Deus, nesse Deus justo que conhece a nossa aflição. Em nome de Jesus, assim oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, eu espero, minha querida irmã, espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu quero lhe dizer que eu estou postando mensagens todos os dias. De manhã, o Palavra Plena, que são exposições sobre o livro do profeta Jeremias. E às 6, de ontem para hoje, não pontualmente, mas assim, no final do dia, no início da noite, eu estou trazendo uma mensagem baseada em algum salmo. Então, eu espero que essas exposições bíblicas o levem ao encanto pela palavra e ao verdadeiro conhecimento de Deus. Quero lhe dizer que o Palavra Plena, o Palavra das 6 e tudo aquilo que eu faço nas redes sociais é oferecido gratuitamente, tá bom? E caso você queira contribuir com esse ministério, aqui vai o número de Pix, e com isso você viabilizará esse projeto, me permitirá ampliá-lo, alcançar mais pessoas e oferecer novas formas de edificação para a Igreja de Cristo do nosso país. Então, o Pix é palavraplena@gmail.com. Se não estivesse precisando, eu não solicitaria o seu socorro, tá bom? É isso, que Deus o abençoe e o guarde. E até amanhã cedo no Palavra Plena. Fique com Jesus.